a família, a comunidade e a escola têm que estar presentes na vida do cidadão americano. Você não pode ter essa base consolidada para ir passar para o alto nível. Não tem como. Se não fazeres, por isso é que nós vemos os nossos atletas angolanos, quando querem jogar na NBA, têm que entrar na MCL, na liga do high school, para poder se firmarem, para poder um dia sonharem irem para a NBA. Aqui, quem não tiver o ensino superior feito não entra na NBA. É uma regra. Não pode ser bom atleta, mas tens que ter o ensino superior feito. Tens que passar pelo college para poder ir para a NBA. É uma regra que eles criaram para quê? Para quando estão a pensar na vida do futuro do próprio jogador. Quando você termina a sua carreira como atleta, você tem a sua vida consolidada. Porque você teve uma formação, alguma coisa você aprendeu a fazer e você vai passar para frente. Então, é assim que passa. Agora, temos o Formosa, né? O senhor Formosa. O Formosa que fez a pergunta, tanto para mim como para a doutora Agda, mas passou para mim. Não, a minha pergunta eu quero responder. Qual foi dele que ele fez? Este. Vai responder, o Formosa é o técnico, não é? Sim. Ele Formosa, desculpe só, qual foi a Repete a pergunta, Formosa. É esta que eu tenho que responder. Formosa, está-me a ouvir? Nada. Já estou, eu estou a ouvir, só não poder falar ainda. Estou a pedir para que ela ative o som, mas eu vejo a imagem dele, só vejo Sim. Ele deve ter saído por um instante. Eu vou passar para o nosso agente, ok? Vou responder já ao nosso agente. Ok. Não era melhor eu responder ele sobre o jogador de elite? Fala. Adilson? Ele está ativo, ele está... Sim, pronto. Vou responder o Adilson que falou sobre... Eu acho que é isso, né? A neurociência, sim. A neurociência que eu tenho anotado. É só para não confundir. Para mim, ele perguntou sobre o jogador de elite. E como é que se faz o jogador de elite? Eu vou responder a minha parte, depois eu respondo a tua parte. Ok, jogador de elite no Game Sense. Pronto, eu vou falar no sentido daquilo que eu tive a explicar no Game Sense. No Game Sense, pela sua característica, é fazer com que no ensino, porque eu vou falar em termos pedagógicos, como fazer jogador de elite. Ele vai fazer outra abordagem diferente. Uma das propostas do Game Sense é fazer com que o atleta tenha a habilidade de pensar no jogo, de ter criatividade. O treinador tem que ter a habilidade, a destreza de despertar no atleta o seu potencial. Por isso é que o doutor Pedro disse que as crianças todas são inteligentes. Todas as crianças são inteligentes. Depende de quem o trabalha. É a mesma coisa que nós dizemos. Quando uma criança cresce num meio em que os pais têm um nível literário alto, o que acontece a essa criança? Tem um desenvolvimento naturalmente alto, porque os pais vão fazer com que esse filho, vão puxar pelo filho, pelo seu nível acadêmico, pelo seu nível de cultura geral. Se crescer numa aldeia onde não tem possibilidades, não é posto em prova o seu potencial, a criança não desenvolve. Por isso é que a grande briga do mundo é sair da pobreza. Então, jogador de elite no Game Sense é o treinador puxar o maior potencial da criança, fazer despertar na criança o potencial que ela tem e desbrotar no jogo. Essa é que é a essência.
Agora o doutor Pedro vai falar na sua perspectiva. Portanto, vou acrescentar um bocadinho mais na prática o que o Game Sense quer mostrar para o jogador de elite. O jogador de elite, para já, do ponto de vista fisiológico e biológico, depende da modalidade, precisa criar determinadas mudanças fisiológicas para poder render uma exigência que é alta. Vou dar um exemplo, vou sair do basquetebol um bocadinho e vou dar só esse exemplo. Para você fazer um ciclista de elite, você tem que transformar o vasto externo da coxa, a perna dele, o vasto externo da coxa. Nós, durante 5 anos, fizemos um trabalho de preparação física para multiplicar as células musculares para que ela atinja um volume do músculo exigível para ir ali naquela volta à França, Itália. Esse é um trabalho, quando vocês ouvem que eu trabalhei com o computador, o meu trabalho no computador foi feito praticamente dentro do ginásio e nas montanhas da Serra Nevada. Eu tinha que desenvolver nesta parte da coxa, o vasto externo, que é a lateral do ciclista, mais músculos para ele aguentar a escalada. Porque a Volta à França, já visto que é montanhas e montanhas. E manter esta rotação da escalada em quase 497, veja, já tem limite, 497 watts de pedaladas por 1 minuto. Tá? Se você tem, como é um jogador ou um atleta pedala lá, e você vai apanhar um jovem, você, através da biologia, da fisiologia, da biomecânica, da kinesiologia do desporto, da cineologia, da coordenação motora, vais saber o que é que ele precisa, quanto tempo. Portanto, veja bem, para um ciclista, nós precisamos 5 anos criar essa modificação do vasto externo da coxa. Agora vou para o outro. Para o jogador de futebol, aos 16 anos, que é o que tu vês que lançamos nos campeonatos da Europa, ele tem que começar a trabalhar já dentro das metodologias do treino dos princípios, que são as propensões, os mecanismos que são provocados pelas neuronas, para quando chega aos 16 anos, ele começar a desenvolver. O que é que nós fazíamos? Nós tínhamos a pirâmide invertida, e é o que se faz ainda em Angola. Nós passamos a parte mais difícil dos exercícios, ou seja, a parte do treino, que é a complexidade do treino, nós começamos a treinar nos séniores. O treino complexo tem que começar na criança, porque ela tem maior disponibilidade mental para absorver todo o aprendizado. Os conceitos da equipa de basquetebol que vai ser posta pelo coach o Mário Abílio, o coach Paulo, o coach Aníbal, eles têm que ter esse trabalho a partir da base. É o que se faz nos Estados Unidos. Eu vou-vos mandar esses documentos que estava aí do campus, eu tenho trabalhos de campus aqui, vou-vos mandar modelos do que é que vocês têm que fazer, só itens. Não é preciso exercício, é só itens. O jogador de basquete nos Estados Unidos, no high school, é já a estrela da NBA, não tem mais. Ele não precisa chegar na NBA. Ele é tirado no high school, porque já está feito. Dá a perceber? Agora, do ponto de vista neurobiológico, eu vou-te dizer só aqui, Adilson, isto é conversa longa, então vou-te dizer, escreva aí, VMRT, isto é um dado. VMRT. VMRT, que significa Visual Motor Response Time. Visual Motor, ou Motor aqui,
mas estou a te pôr o T, M-O-T-R, visual, motor, responsável pelo tempo. E depois, tu tens que saber esse fenômeno. Quem sabe isso? Os preparadores físicos, os fisiológicos sabem isso. E o preparador físico, eu estou a falar preparador físico, eu não estou a falar um miúdo que está a aprender preparação física. Olhem bem, como um treinador faz em 30, 40 anos, um grande preparador físico faz toda a vida. O preparador físico tem que saber qual é a função do corte, o corte pré-frontal do cérebro. Por isso é que nós metemos o cérebro. Esta parte do cérebro é que estuda a velocidade da toma de decisão do atleta. Agora, do ponto de vista prático, que é o que o coach Aníbal disse, que eu também vou passar já, e que é uma pergunta extremamente inteligente, todas as vossas perguntas são inteligentíssimas, nós já estávamos à espera disso. Diz assim, se o preparador físico não sabe as funções do cérebro aplicadas ao treino, não treina. Esquece. Esquece. Porque tanto o treinador, preparador físico tem que saber, como o treinador tem que saber. Porque depois, na parte tática, com a bola, o treinador também tem que fazer o trabalho físico, que são as componentes excêntricas e concêntricas, que é aquela parte que eu disse, princípios das propensões, que é o modelo de jogo, que é a metodologia, tem que saber isso, porque senão não consegue. E depois tem que saber duas coisas também, que o que mais aprende um desportista para dar resposta é a visão. Tem que saber que os órgãos visuais é que faz com que o atleta aprenda mais rapidamente. Nós aprendemos mais com uma imagem do que com 1000 palavras, tem esse célebre ditado. Isto fica por aí, Adilson, porque depois tem a componente passada no campo, que é a teoria horizontal das alternâncias do treino. Eu vou dizer, isto os nossos treinadores não aplicam, nem na Europa aplicam, amigo. Eu vou dizer um treinador grande que foi despedido agora, que se chama Quique Setien, do Barcelona, não aplica o princípio das propensões. Então, não ganha. Isto não é para Angola. Não é para Angola. Isto é seríssimo. Eu estou a falar aqui como se estivesse a falar aqui na América, na Europa, na Austrália. O censo, a doutora Ágata fala aqui nos Estados Unidos. Não estamos a falar para vocês. Isso é o tema dela, do currículo que está a fazer aqui. Eu comecei a aplicar o censo em Espanha há 20 anos que começou o modelo. Conforme ela disse, começa com o inglês. Está a passar para os Estados Unidos, passou há 15 anos. Então, a questão aqui é séria. Por isso é que eu digo, se eu chego em Angola hoje e agarro uma seleção de futebol, em 2 anos eu ponho no pódio de África. E em 4 anos eu estou nos mundiais. Eu não vou disputar para ir nas... Isto não é presunção, não é me gabar. Atenção, estou a falar aqui com vocês. Eu não falo isso na mídia, hein? Eu não falo. Porque o jogo é ciência. E eu não preciso ir buscar treinador. Eu até me dou o luxo de ir buscar um treinador de basquete e pôr no futebol. E nós temos crise de futebol. Sabes porquê? Porque não sabemos. Porque quando nós trabalhamos o basquete a sério, está aí os treinadores todos que estão aí presentes, tem treinadores inteligentes dentro de Angola e nem sequer treinam, são adjuntos. Conheço muitos adjuntos do ASA, adjuntos. Amigos, eu quando vou para Angola, eu faço um trabalho de análise. Eu não fico só a assistir treinos. Nós temos atletas que eu era capaz de tirar do basquete e fazer o Sainz Ball. O Sainz Ball, não é o Sainz Ball. O Sainz Ball. Porque é ciência. Tu tens que criar roturas musculares. Tens que criar, quando eles estão a crescer, que é aquilo do Mário, por exemplo, do triângulo, o do Mário do triângulo, é muito mais fácil, não tem nada que saber, é acompanhar a criança. Ele é que é o
Como é que eu treino hoje no mini basket, amigos? Quem treina o mini basket são os meus alunos. Eu não treino mini basket hoje. Estou a falar futebol. Quando vou no mini basket, eu não treino. Eu chego, ponho o quadro e faço o playbook. Eles, quando chegarem, tiram uma foto no playbook e levam o telemóvel ao lado, conforme o treinador leva o papel. Ele faz o trabalho dele, que é o trabalho de princípios e subprincípios do treino. Princípios, subprincípios e depois 2 vezes subprincípios. Amigos, se não aplicarmos isso, vocês pensam, vão buscar todos os pulas que vocês quiserem. Epá, eu não sou racista, minha mulher também pula. Essa também é pula. Essa vossa cama está aqui, não é pula também. Essa também é o nome dele. Não sou racista, meus filhos são mulatos. Foi feito um trabalho com um treinador que todo mundo criticou, que eu ouvi, que criou uma interferência no treino da nossa seleção, que se chama Paulo Macedo, e fez história. Nós fizemos um pleno, trabalhos de todos os jogos de preparação sem derrota, o campeonato africano sem derrota. Vocês foram buscar brancos, porque vocês pensam que os brancos sabem. O branco que vos foi lá treinar não treina em Espanha. E eu estou em Espanha ainda estou em Espanha. Eu vim nos Estados Unidos, eu treino. E eu pergunto, por que é que vocês não treinam? Treinam. Vocês treinam. Qualquer treinador da Angola treina em qualquer parte do mundo. Isso é um desafio que eu vos lanço. Vocês só têm que aprender uma coisa. Vocês têm que quando o vosso presidente sentar com vocês só têm que dizer, epá, o plano é esse. Eu não sei fazer um plano. Eu vou buscar um assessor. Não é nada. Eu só tenho que ter ideia de jogo e modelo de jogo. E isso como é que eu crio? Que é o que o coach Aníbal está a falar. Porque passar depois a teoria à prática é uma distância muito grande. Nós temos aí, no 1º de agosto, um professor com quem eu respeito, que é doutorado. Eu ainda não sou doutor. Ela ainda não é doutora, vai ser doutora. O conhecimento do treino são anos. Pedro, Anos, amigo. Não se envergonhem quando um jornalista chega ao lado de vocês e diga assim, você falhou. E eu vou vos dar um exemplo. Onde é que está o Mourinho? Okay. Agora vamos falar do ponto de vista científico. Por que o Mourinho está a falhar? Não, o Mourinho foi buscar a metodologia, a periodização técnica, não respeitou um princípio e você falha, que é o princípio das propensões horizontais do treino. Não respeita os subprincípios. Não respeita o game sense. E vou te dizer mais. Para se chegar ao alto rendimento, agora, na neurociência, tem que respeitar 2 tipos de treinador que existem no mundo. Um deles chama-se, se quer escrever, anota, o coach pull e o coach push. E eu tenho que saber onde é que eu estou. Sou o coach pull ou sou o coach push? Vou dar um exemplo quem é o coach pull. O pull. O coach pull é aquele que divide o treino 50% a 50%. Dá liberdade, que é o que a doutora Agda disse do Game Sense, dê liberdade que o atleta tome decisões já de pequeno. Esse é o coach pull. Mas o outro 50% diz assim, não abuse. E depois tem o coach push. É o estilo Mourinho. Foi o estilo de vários treinadores que é o estilo autoritário. Você faz isso que eu quero. Go straight. Tá a ver? Autoritário. O corte é aqui, o corte é aqui.
Não passa ali, passa aqui. E depois a doutora Agda disse. E depois, quando ele já não pode passar ali, porque o treino está mecanizado, o que é que acontece? No basquetebol perde o quê? 24 o quê? 24 segundos. Essas são as diferenças. E depois, para se chegar ao tal alto rendimento, é esse trabalho todo que eu te disse que é preciso ser feito, que não se faz num dia, nem tampouco nem em 5 anos a estudar na universidade. Ok. Pedro, deixa-me ver se há mais intervenções. Sim, deixa só terminar o do coach Aníbal. Ok. Esse é mais rápido porque só lhe vou falar 2 palavras. Não, o Formosa também eu tenho que responder o Formosa. Ele não estava lá. Coach Aníbal, meu amigo, já sabes mesmo que preparador físico. Estou a ouvir, perfeito. Preparador físico é mesmo tipo treinador do campo também. Tem que ter experiência. E depois só te vou dar um conselho. Foi assim que trabalhamos. Estou a ouvir. Só te vou dar um conselho que é assim. Utiliza a primeira preleção da doutora Agda, o censo. O que é o censo? O censo, ele fez divisões. Agora vou-te passar a parte prática do censo na preparação física. Se cada ser humano é uma coisa individual, então você tem que fazer o treino, que é a característica moderna do treino é todos juntos, por grupos, por setores e individual. Por setores é o quê? Bases de um lado a treinarem físico porque correm mais. Extremos de um lado porque são os teus playmakers. Eles precisam corrida e exercícios excêntricos. A excentricidade cria a explosão do movimento porque ele recebe logo e ele tem que disparar. Certo? Depois tens o posto. O posto, por natureza, tem mais de 2,10 metros. É pesado. Tens de trabalhar coordenação motora, velocidade, intensidade e potência. Não pode ser treino igual. Não pode. Fisiologicamente, desgaste físico diferente. No treino do futebol, por que temos treinador do guarda-redes à parte? Eu, se estivesse a treinar um clube, preparação física, em Angola, para torná-los e pô-los no pódio, no desafio que eu te disse, os meus bases treinariam 4 horas por dia, só velocidade, dividido 2 treinos. Só velocidade. Uma velocidade específica e uma velocidade globalizada. Todas elas com tomas de decisão. Por quê? Porque o base, os americanos chamam assim, speed da cintura para baixo, ou seja, velocidade das pernas para baixo, para o base, mais lentidão aonde? Na cabeça. O grande problema que nós temos com nossos bases, eles são tão rápidos nas pernas como são na cabeça. Não pode. Tens que cortar. Isso é neurociência. Daqui para baixo trabalha rápido. Ele tem que ser o mais rápido, mas ele tem que ser o mais lento a pensar. Ou seja, lento na toma de decisão, lento na qualidade. Ele é que decide, não é a maluca. No jogo. Ele é muito mais a pensar do que o próprio treinador. Portanto, passando para resumir a tua preparação física, passar para o livro, claro que é difícil, tu precisas, isso sem dúvida, não há receita, tu precisas mesmo de uma pessoa especializada e não perdes tempo. Agora, se tu quiseres ser o preparador físico, então aí vais começar a trabalhar diferente. Aí sim. E consegues, não te preocupes porque consegues, porque tu já sabes, és um treinador, tens a parte tática toda, você sabe na parte tática o que é que fiz e o que é que quer. Então, Coach Aníbal, se você não quer uma equipa de contra-ataques, para que é que vais correr muito durante o treino sem bola? Não precisas. Vais fazer o treino todo com bola.
Não há muito o que fazer. Há muito o que fazer com bola. Eu canso mais qualquer jogador do mundo, qualquer modalidade, com bola do que sem bola. Eu canso mais. Eu ponho uma equipa de futebol com bola a fazer todos os princípios, subprincípios e subprincípios, tu não consegues. E nem podes fazer, porque se fizeres, você arrebenta com os músculos deles todos. Ok? É mais ou menos isso. Agora a doutora Agda vai responder aí o jogo, o Formosa. Qual foi a pergunta do senhor do coach Formosa? Fiquei com a impressão que o Aníbal pretendia dizer mais alguma coisa. Sim, Aníbal diz. Posso? Não, professor Pedro, não entendi bem essa parte por causa do pensamento do base. Tem que ser, quer dizer, rápido nas pernas, lento a pensar. Não! Fica com uma imagem. Quer dizer, quando nós pensamos que o base é o pensador da equipa. Não, então, eu sou uma chega em relação a isso. Houve. Aqui a compreensão é que é o problema, porque a comunicação não é lento no sentido da lentidão, no sentido real, não. É o cauteloso, é o cérebro, é o pensador. Não pode ser precipitado. Ou seja, tem que ter tomada se a toma de decisão do teu base é a pior do campo, então tira-lhe do lugar. Ou seja, o base não pode ter turnovers na América, na Espanha, na Sérvia, na França, na Austrália. Eles não podem errar. Esse é o método. A decisão precipitada. Já percebi. Não pode e isto começa... Tem que ser o mais calmo, mais coerente a tomar decisões. Mas começa no Mariabilho. Nos miúdos. Bem. Porque não há milagres. Ok. Senão não estamos aí na ciência. Se você quer dizer que depois de mais velho ele vai pensar, não vai. Não vai. Tá bem. Vamos lá. Sabes porquê, Aníbal? Porque pensamentos são hábitos. O hábito é neurociência. Tem que ser criado. Já apanhei, Pedro. Obrigado. Vamos lá, Formosa. Formosa. Diga qual foi a minha pergunta que você queria. Eu falei, a professora disse que nós temos que deixar o atleta participar do treino, fazer parte, dar-lhe um certo valor. Agora já entendi. Agora já entendi. Claro, o que eu... Por isso é que eu disse, deixa eu responder. Dar um certo valor. O game sense vamos pôr em termos práticos. Você está a dar um treino. Durante a sua prática do treino, você tem que evitar ser autoritário no jogo. Você tem que deixar de ser você a dizer ao atleta o que ele tem que fazer. Tá? Você tem que fazer com que o atleta, quando ele faz um movimento errado para você, ou não conseguiu cumprir uma jogada, você tem que chamar o atleta e diz: fizeste esse movimento, achas que fizeste correto? E ele vai ficar assim, olhar para ti. O que tu achas que deverias ter feito e não fizeste? Dá a palavra nele. Estás a ver? Isso, e você estava dizendo, nós não temos condições, não conseguimos interagir com o atleta fora do campo. Não se trata de falar fora do campo. Estamos a falar de treinamento. É no momento que você tem as suas crianças a trabalhar consigo. O despertar da criança. Se eu, todos os dias, vou perguntar, por que você tem... Por que você gosta da camisa vermelha, cor vermelha? Não, responda. Gosta da camisa vermelha? Gosto da cor vermelha. Por que tu gostas da cor vermelha?
porque cria um bom contraste com a minha cor, com o meu tom de cor, Oh. de pele. Estás a ver o meu raciocínio? Tô assim, Com a tô tua assim. criança, tu dizes assim, fizeste esse movimento, mas tens que falar com ele. Os treinadores têm que procurar ser amigos dos atletas. A figura do treinador é de um facilitador de conhecimento, neste caso, do basquete. Você, não devias fazer assim, vai ali, faz aqui, só não faz isso. Isso não. Você aqui na América, nos treinos, você não vê os treinadores com esta atitude. E faz evoluir o atleta. Sabe por quê? Porque aquele atleta que tem menos para ele acha que não tem skills, que ele não tem habilidades. Você mata o psicológico dessa criança. Não é? Se você vai ter com alguém e você está num ambiente, as pessoas começam, quem tem ensino superior aqui? O que é que você que não tem ensino superior se põe? Começa, vou me sentir diminuída. Ai, pá, isto aqui não é para... Olha, quem tem um carro, quem tem um Jeep? Tu estás ali, pá, eu não tenho Jeep, eu vou me excluir. Tu te excluis. É a mesma coisa que dentro do campo. E cometem um erro, o treinador, muitas vezes perdem uma estrela, uma futura estrela, porque o miúdo não fez... fizeste mal, fica aí, chama o Antônio, vá, o Antônio é que vai fazer esse movimento, não sei o quê. Não faça isso. Psicologicamente você está atacando essa criança. Está a perceber? Estou a insistir isso com você, porque você trabalha com crianças. A grande diferença para você se tornar um grande treinador de mérito é mudar as suas próprias atitudes. Lembra-se no curso de basquete a filosofia do treinador? A aula que eu lhe dei? Lembra-se? Vou rever a matéria que eu dei, que ainda é válida. A filosofia do treinador. Você tem que se conhecer a si próprio. Tá? Mas tem que respeitar a criança. Você tem que dar a liberdade à criança de se expressar. Ele está assim meio envergonhadinho. Não. Vá lá, explica o que é que tu achas. Porque tens que despertar o interesse. E às vezes, se a criança está muito inibida, tu dizes assim, experimenta fazer esse movimento. Se tu fizeres este movimento, vamos ver se dá certo. Às vezes até não precisas falar em grupo. Pega a criança de lado e conversa. Viste o Antônio Parker com o treinador? Estavam assim, parece que estão a visualizar o jogo. O Popovich está a se olhar, está a ter uma conversa com ele sobre a estratégia do jogo com ele, porque ele sabia que ele é o chave para fazer uma determinada jogada. Conversa com ele. Agora, olha, assim, conseguiste, por que não conseguiste? Então, vê lá se tu mudas para aquele lado e vê se não se dá certo. É neste sentido, o Game Sense. Ok? Game Sense. O doutor Pedro vai falar. Para terminar, Formosa, o treinador que não fala com o jogador chama-se treinador de morte motivacional. Quando um atleta te faz uma pergunta e não respondes, é a mesma coisa que não deixar que o atleta tome decisões. E esse tipo de treinador chama-se treinador de morte motivacional. Por isso é que treinadores que saem de outras partes do mundo têm determinada dificuldade de se impor dentro de uma cultura de liberdade. Vou dar um exemplo. Qual foi o sucesso que o Mourinho teve dentro da Espanha? Está a ver? Porque o estilo Mourinho é o estilo treinador push. É o treinador que obtém resultados a curto prazo. Quando um clube quer ganhar em 4 anos um resultado, ele é push. Mas ele vai estudar primeiro a cultura do país. Atenção, a cultura espanhola não é autoritária. É do
game sense. Então o Mourinho não conseguiu fazer sucesso. Está a perceber? É o push, ele é de curto prazo, mas ele não conseguiu. Mas nos outros lados, ele conseguiu, porque consegue. Atenção, não é defeito. Todos nós temos essa qualidade. Se quer saber a minha, eu já fiz uma consulta com um neurocientista e eu sou os dois juntos. É o que eu digo. Eu sou os dois juntos. Eu puxo como te largo. Se eu vou num clube que me diz eu quero 4 anos ser campeão, e eu lhe digo assim, vais-me pagar 5 milhões em vez de 1 milhão, e eu vou te pôr a equipa, porque eu vou fazer um desgaste neuropsicológico aos meus jogadores, e eu ganho. Mas é curto prazo. Quando os jogadores descobrirem, a minha carreira como treinador acabou. Agora escolho. Porque o outro é de longo prazo. É o que dura toda a vida a treinar. Pep Guardiola, Jürgen Klopp, e etc, etc. Estás a ver as diferentes... Nós todos temos essa característica. Agora, não vamos ter vergonha de saber. Porque aí está o nosso dinheiro. Porque se você tem uma equipa da segunda divisão, eles só querem o push. Estás a ver já? Treinadores da segunda divisão na Europa, clubes, só querem treinador push. Para meter lá em cima. Vai entrar, mas vai descer. Mas ele quer o push. Ele só quer fazer história. Está bem. Okay. Pedro, olha, eu acho que o essencial está dito relativamente a essa questão colocada pelo... Sim, segue, Mobi. Então, olha, já estamos a quase 3 horas. Vamos dar a oportunidade a uma última bateria de questões, se eventualmente os nossos companheiros, nossos amigos tiverem, para, pronto, depois encerrarmos então a atividade. Ok. E, claro, e fica sempre a saber há pouco, não é? Com certeza que sim. Vamos aguardar novas... Sempre, principalmente nós que estamos saudades, estamos com saudades vossas, pá. Principalmente ainda hoje, um sábado. Já nos vão abandonar no sábado do Funge, nem temos Funge. É verdade. Vamos nos mandar os hambúrgueres, pá. É verdade. Mas olha, antes que os nossos companheiros coloquem as questões, eu próprio tenho uma preocupação, diria assim, não é uma questão. Eu reparei num dos vídeos que o Pedro exibiu, miúdos a treinarem com máscara e tudo, então os treinos são recentes, né? Pós-Covid. A minha questão é, apesar do Pedro ter falado um pouquinho sobre esse tema, mas em concreto, qual é o protocolo que está a ser seguido aí? Aqui em Angola, a atividade desportiva coletiva está suspensa. Nem os séniores, nem os miúdos, nessa altura, não estão a treinar. Os Estados Unidos têm um número de casos superior à população da maior parte das nossas províncias, né? Mais de 2 milhões, acho que só Luanda é que tem mais de 2 milhões de habitantes. Então eu gostaria de saber, em concreto, qual é o protocolo? O miúdo tem que ser testado, testa todos os dias, testa todas as semanas, que tipo de cuidados é que estão a ser tomados? Não diria cuidados, qual é o procedimento? Ok, olha, é o seguinte, por acaso eu tive essa curiosidade também, fui conversar com a líder dos campos aqui e ela explicou. Okay. Os atletas antes do camping têm que estar 15 dias em quarentena, nas suas casas. Não podem sair de casa. Os pais têm que monitorar a temperatura deles todos os dias e o seu estado de saúde. Se tem gripe, se tem febre. Se durante os 15 dias, antes da data do camping, por exemplo, a data do camping é aqui, 15 dias antes da data do camping, tem que estar em observação com as suas famílias. Tem uma coisa, as pessoas aqui são sérias, não mentem, não tens como mentir porque o sistema mesmo, se tu cometes uma gafe, vais parar em tribunal. 15 dias, o pai, porque senão se ele chega aqui, vem a temperatura dele e dizem que não, ele vai e a
até a família pode ter problemas. Então, chegam ao camping com as suas máscaras, cumprindo o distanciamento sempre, e depois a chefe do camping monitora 3 vezes por dia a temperatura dos atletas. E checa, escreve a temperatura deles. Então, é assim que eles vão, todos os dias vão treinando com as suas proteções. No primeiro dia até do camping, eles não puseram máscara, mas depois tiveram que pôr mesmo máscara e praticam. Ok. Agora, em termos práticos dentro do campo, né? Essa é outra questão. Há 2 tipos de máscaras, Moabi. Estás-me a ver? Estou, perfeitamente. Prontos. Eu estou aqui a te mostrar uma. Estão cientificamente provados. Se tu abrires isto e meteres água, não molhas agora a minha máscara. Okay. Se tu abrires isto e meteres água, a água não passa daqui. Não é uma tela normal. Este é o primeiro princípio. Segundo, se usar o descartável que nós temos aí em Angola, e que o Formosa tem. Está aí, o Formosa tem, vai ter que trocar a máscara de hora em hora. Por causa do suor. E isto fica caro. Ok. Então, a organização tem que ter essa máscara, porque quando eles fazem a inscrição, porque é um campus, não é um treino. É uma atividade de uma empresa. Eles pagam para o campo. Aliás, os campos em todo o mundo são pagos. Porque vocês viram o modelo, a estrutura. Nós ensinamos, por exemplo, o que eu faço na Europa ou no resto do mundo no futebol, nós temos aulas de inglês. Segundo, na Europa, só vão treinadores que conseguem falar inglês. Não precisa falar muito inglês, mas tem que dominar o inglês técnico do futebol. Não precisa falar muito inglês. É que o grande problema, às vezes, dos nossos treinadores ficam assustados eu não falo inglês, não vou lá. Não. Como é que eu vou aprender? Oh, Deus do céu. Como é que eu vou aprender? O pouco do inglês que eu sabia, cheguei aqui nos Estados Unidos, nem os entendia. Entendê-la, que esteve aqui, que estudou. Eu não entendia. Tive que ir para a escola, para o high school, falar inglês, estudar inglês. Amigos, nós não podemos parar. Como é que eu quero ir assistir? Como é que eu agora ia assistir o camping se eu não estou a entender? Companheiro, tem que estudar. E estudar inglês americano não tem nada a ver com o inglês britânico. Não tem nada a ver com o neozelandês, não é igual ao australiano, não é igual ao do nigeriano. Não é... Companheiro, eles têm modelos da fonética que não têm nada a ver. Tu não entendes nada. Não entendes nada. Vais tirar uma pessoa aí, o Aníbal e o Elvino estiveram aqui e sabem que isto não é fácil, é um suicídio. Antes de eu começar a participar, eu comecei a estudar. Porque senão tu só vês, passa tudo, isto não funciona. E depois há outra coisa. Nós temos que começar a ter noção disso. Como é que se contratam um treinador que não domina a língua? Eles aqui não te deixam dar treinos se você não falar a língua dele. Como é que nós continuamos a contratar? Não funciona, amigos. As associações de treinador têm que começar a repensar nisso. Perfeito. Ele que vai estudar. Eu na Espanha tive que estudar. Quem vai à China tem que estudar. O Mourinho teve que estudar. O Pepe Guardiola teve que vir aos Estados Unidos estudar alemão e inglês. Treinar a seleção de Angola. Se não é o Paulo, está o Aníbal. Se não é o Aníbal, está o Elvino. Se não... Estamos a inventar o que é. Pedro, deixa-me ver se... Isto é pano para uma outra discussão. Mas está mal. Eu fico triste. Sabes porquê que eu fico triste, Nguabi? Tu chegas aos Estados Unidos com a formação que tens, tu só não trabalhas porque não falas a língua. E eu digo-te assim, entrei em trabalhos porque falo espanhol, porque falo francês. Está aqui ela.
porque entendo italiano, porque estive a trabalhar na Itália. Esse é o segredo. Nós, Tá treinadores, temos uma arma que é fundamental, língua. Ok. Tá passada a mensagem, pá. O repto aqui é a malta para dedicação, né? No aprendizado de outras línguas. Traz sempre um valor acrescentado. Bom, deixa-me então ver, Pedro. Sim, vou anotar. Ver se eventualmente há alguém que queira colocar mais uma questão. Por favor, é só dar o sinal que nós já combinamos, não é? Que é a mãozinha, o Coach Lee, professor Apolinário Paquete. Já fiz o pedido para ativar o seu micro, Coach. Okay. Por favor, Coach Lee, boa tarde, seja muito bem-vindo. Olha, muito boa tarde. Acho que estou sem imagem. Mas não faz mal, mas ouvimos perfeitamente. Eu vou procurar por si. Pois. Em primeira instância, naturalmente, agradecer aí a doutora Agda, o professor Pedro, pela disponibilidade em tentarem passar-nos algum conhecimento. Fiquei muito satisfeito pelo fato de ter abordado um bocadito sobre, portanto, o Game Sense, que, na minha perspectiva, é um dos maiores déficits, portanto, a nível da nossa formação. Os miúdos, portanto, chegam à categoria de sub-16 e sub-18 sem aprenderem a tomar decisões. E depois, nós que estamos cá acima um bocadito, somos jogadores de séniores, acabamos por receber jogadores que têm muita dificuldade nesse tipo de situação. Penso que foi uma abordagem, portanto, pertinente. Acreditamos que teremos os mensageiros daquilo que vocês nos passaram para que, a nível da formação, praticamente a nível do mini-basket, se comece a trabalhar desde muito cedo, portanto, nas tomadas de decisão. Por são áreas que definem tudo. Porque nós, portanto, aferimos do meio, portanto, com os olhos, portanto, a informação e quase que em milésimos de segundo temos que tomar decisões, vias à frente. E então penso que, associando já isto também à neurociência, que foi aquilo que vocês no fundo abordaram, porque não é possível eu tomar essas decisões se eu não tiver portanto, esta prática diária através do treino e desenvolvida, não é? É necessário que desde muito cedo eu comece naturalmente a trabalhar sobre isto. E é a responsabilidade nossa, nos escalões, portanto, etários mais baixos, termos esta preocupação. Portanto, não era praticamente uma pergunta, era só, portanto, um contributo para isto e agradecer-vos, naturalmente, pelas horas que passei aqui com vocês, onde saio daqui mais enriquecido. Muito obrigado, Coach Agda. Obrigada. Não, com certeza. E vou dizer-vos, a Austrália, só para dizer ao professor Paquete, isso na Austrália foi institucionalizado, o Game Sense, a nível da educação e ao nível do desporto. Por isso é que eles estão no desenvolvimento que estão. É a linha filosófica do país. Hoje, às vezes, eu discuto muito com o Dr. Pedro sobre a filosofia de tudo que nós fazemos em Angola. Não existe uma linha, não há um coisa orientador a partir de cima para baixo, o que é que devemos fazer, o que é que devemos seguir. Porque isto tudo tem um impacto social, econômico na vida da sociedade. Porque nós temos que pensar no ser humano, o after be athlete. O que é que você, depois de ser atleta, pode ganhar, ter ganho? O que é que você ganhou com o desporto? Né? Não é só ganhou qualidades que você hoje vai fazer, bons gestores bancários que não vão roubar, boas pessoas que vão respeitar os outros, pessoas que vão perceber, saber pensar por elas próprias, não precisam roubar projetos. Então, são essas coisinhas todas que dentro do desporto começamos a pôr a criança implicitamente. Lembra-se que eu falei da questão implícita do treinamento? Então, a implicidade é muito, muito importante. A implicidade, entende? Nós temos que ter isso, essas coisas em conta.
Portanto, para o professor Paquete, um grande abraço à distância e ficamos muito gratos. Agora, é preciso aqui abrir um parênteses para dizer assim, sem querer ser humildes, nós não estamos a ser humildes. Na minha vida, aprendi mais quando comecei a dar treinos do que durante toda a minha vida académica, que não foi pouca e que não é que continuo. Depois de terminar a minha vida académica, eu não sabia nada. Isto para reforçar a pergunta do coach Saníbal, quando disse quando pegamos a teoria para pôr na prática é um problema. A prática é uma vivência. E o ser humano aprende 80% mais do conhecimento é prático. Nunca foi livros. Isto para continuar com o senso. E dizer assim também ao coach Paquete que o senso é aplicado desde a criança até os séniores. Se a criança não foi educada com senso, e você já sabe, começa a aplicar você o senso. Agora eu pergunto, como é que o aplicas na prática? Na prática, você tem que saber uma lei metodológica onde está modelo de jogo, metodologia de jogo. E tens a tua ideia de jogo, coach Paquete. Vai trabalhar essa neurociência que está na parte pré-frontal do cérebro. Se o teu problema do jogador é toma de decisão, vai fazer com que o teu treino tenha uma percentagem de treino mais direcionado para isso. Esta é a grande questão. Se não aplicar isso, você não vai esperar que na tenridade se aplicou, vai usar não. Aplica-se desde ali para ele ter respostas. Agora imagina o nosso contexto cultural. Os nossos jogadores começam aos 16 anos. Vais mandar embora o atleta porque tem 16 anos se ele tem 2,2 metros? Não, aplicas tu. Porque a correção, o mito de que nós só aprendemos ali, não existe também. Não existe. Eu tenho treinadores que não têm ideia de jogo. E em Angola, eu pergunto vocês, treinadores, qual é a metodologia da Angola, de jogo? Não há. Está mal. E eu diria, está bem. Como não há, vamos começar. Porque na Espanha, para meter um modelo da periodização tática, ninguém quis. Há 30 anos ninguém quis. Foi preciso começar a surgir Mourinhos e etc. a ganharem, que é para começarem a meter também. Então vocês juntem-se na associação, porque a associação é que é a força. Eu chego aqui nos Estados Unidos para ir trabalhar numa equipa, primeiro me mandam para ir, tá onde? No Texas. Vai na Associação de Treinadores do Texas. Fui à Associação de Treinadores do Texas. Como é? Epá, tá aqui, meu cartão tá aqui minhas faculdades, epá, inglês, não está a falar, vai estudar inglês. Por que é que vocês querem inventar? O Branco já inventou, vamos só ler. Ok. Está bem. Obrigado, Muito Paquete, obrigado pela pergunta. Ok, eu é que agradeço. Bom, nós estamos agora a precisamente 3 horas de interação, de conversa muito interessante. Pronto, eu vou tomar a liberdade de dizer as palavras finais, não é? Claro, depois passo-vos também a palavra para pelo menos despedirem-se e dar um abraço ao pessoal. Mas o que tenho a dizer são palavras de profundo agradecimento a todos os presentes pela disponibilidade e pelo interesse, não é, de partilhar este momento aqui conosco. Eu repito, a sensibilidade que temos em relação à classe dos treinadores é igualzinha
a que o país deveria ter, diria assim, em relação aos professores primários. Porque são, no mundo micro do basquetebol, eu acredito e é minha firme convicção que os treinadores são a base de tudo. E numa avaliação mais macro para o país em si, os professores primários são, diria, o tronco por onde passa o desenvolvimento, por onde deverá passar o desenvolvimento do país e que efetivamente possamos almejar e alcançar o desenvolvimento que norteou a luta, não é? E o sonho daqueles que se bateram para que Angola hoje tivesse uma bandeira e um hino. Portanto, é a responsabilidade individual de cada um sermos cada vez melhores naquilo que fazemos profissionalmente nas nossas vidas, e o basquetebol angolano, por aquilo que representa para este país, tem desafios enormes. Tem desafios enormes e uma cota parte da responsabilidade para que a gente resolva os problemas que temos hoje, para que a gente alcance os objetivos que pretendemos, está nas vossas mãos, treinadores de basquetebol, porque o país precisa disso. Estamos sedentos das alegrias que esta modalidade já nos proporcionou ao longo de décadas. É um motivo de orgulho patriótico, é uma imagem de marca de Angola no contexto internacional. Quantas vezes nós, estando lá fora, cruzamos com alguém, quando nos identificamos como angolanos, as pessoas dizem logo, olha, é o país do basquete. Então não podemos deixar de ser nunca. Estamos num momento menos bom, mas poderemos sim, doravante, executar uma operação resgate e chegar lá, sermos nós mesmos. Angola, o país do basquete. Pronto, reitero então os meus agradecimentos pela disponibilidade, por nos fazerem companhia ao longo dessas 3 longas horas. Agradeço profundamente, eternamente a Águeda e ao Pedro, meus amigos, por terem tido essa iniciativa e por terem essa presença de espírito em partilhar aquilo que têm para com os outros. Não há missão mais nobre. Então, passo-vos a palavra para darem um abraço, palavras finais aí aos nossos companheiros e até sempre, com certeza que estaremos juntos noutras ocasiões. Pedro, Águeda. Nós agradecemos imenso, agradecemos, nós sabemos das dificuldades que cada um, provavelmente muitas pessoas adorariam, sabemos que infelizmente ainda é um problema a questão da internet no nosso país, não é viável para toda a gente, e infelizmente isso também atrasa o desenvolvimento de um povo, o valor que se cobra não faz face às despesas diárias que as pessoas têm. Entre comer e ver um programa destes, as pessoas têm que fazer 2 escolhas e não é fácil. Nós louvamos a vocês que tiveram fizeram um sacrifício que é feito, para muitos é um grande sacrifício, por terem tido essa possibilidade de estarem-nos a ouvir. Nós agradecemos. Gostamos muito de partilhar. Acho que foi uma das coisas que eu aprendi desde pequena, é ser professora. Então por aí caminho e continuo. Vamos ver agora, preparar-me para outros patamares, que nada é fácil, nós todos temos que nos sacrificar, nada cai do céu. Para quem pensa que nós sabermos isto ou aquilo, requer muitas horas de sentado a ler, a estudar, a entender as coisas. Então, isto é só uma questão de atitude. Só nós agradecemos imenso ao presidente dos Formiguinhas, o nosso amigo Guabi, por essa iniciativa, e desejamos sucesso. O que nós queremos é realmente sucesso. Obrigado. Do nosso basquete. Muito obrigado. Presidente, da minha parte,
Eu vou terminar com essa parte que eu estava aqui a sublinhar, que é para deixar os meus colegas e dizer que vocês, mais uma vez, são os grandes heróis É verdade. E pedir que sejais uns heróis. E eu vou dizer só isso ao Paquete, com quem eu falei muito, e é uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial também. Tenho com quase todos eles. Não está aí um grande amigo, que é o Jaime Covilhã, não está o Raul Duarte, se calhar o Anselmo, o Gi. E vou dizer o seguinte: falamos da toma de decisão, que é a grande percentagem que nós temos na Terra. Agora vou-vos dizer o que eu mais treino na Europa e o que me faz ter trabalho na Europa. É esta parte que diz assim, corte pré-motor do cérebro. O corte pré-motor do cérebro ajuda a perceber o que é que os outros vão fazer. O meu jogador também tem que perceber. E onde é que ele aplica isso no jogo? Na defesa. E tem outra que nós trabalhamos na Europa. São os glândulos basal. Os glândulos basal são os automatismos. Vocês, quando vem o Messi, vem o Xavi Alonso, dizem assim, o gajo nem olha, já passou. O gajo nem olha, já passou. Trabalhamos os glândulos basal, são os automatismos. E depois tens a flexibilidade cognitiva, que é o que vocês dizem. Como é que o Messi passou aí? Essa é a inteligência daquele jogador inteligente, inteligentíssimo, que não precisa treinar a toma de decisões. Ele mesmo toma no campo. Okay. Cristiano Ronaldo, Messi, etc, etc. Companheiros, eu não estive aqui para ensinar, não quero que pensem que ensinamos, não quero. Se eu quisesse ensinar, na minha humilde e sincera, eu chegaria aí e não trabalharia como preparador físico. Eu era treinador de futebol. Okay. E esta minha humildade que me foi ensinada por pessoas como vocês, com quem eu cresci, que têm as minhas raízes, sou bantu, sou angolano, meus bisavós são sobas, sou mesmo preto. Apesar de ter essa branca aqui do meu lado, gostamos muito de vocês, é um prazer falar com vocês no fundo do coração. Quando eu falo isso com os brancos aqui, eu cobro dinheiro, e perguntem a ela, e cobro a sério. A sério. Não brinco em serviço. Eu só puxo, eu quero dinheiro. Tá bem. Pedro. Obrigado. Obrigado. Tchau, todo mundo. Tchau. Um abraço. Tchau. Obrigado para todos vocês. Epá, muito obrigado a todos os presentes. Obrigado mesmo de coração. Tchau. Tchau. Obrigado. Tchau. Vamos falando. Vamos falando. Obrigado. Tchau, tchau.